A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos da comunidade evangélica de Várzea Paulista, todos os nossos amigos, amigas, conhecidos, vizinhos que estão conosco nesta noite. Nós agradecemos a sua presença nesta live. Que o Senhor possa te abençoar. Aleluia. Ricamente nesta noite. Aleluia. Compartilhe conosco, receba Glória as a bênçãos Deus. do Senhor Jesus. Mesmo aí distante, o Senhor quer falar contigo nesta noite. Amém? Aleluia. Estar orando ao Senhor. Você que pode curvar sua fronte aí, ore conosco. Ó Pai querido, ó Pai amado, obrigado a Deus pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de poder, Senhor, estar te louvando, te buscando e transmitindo, Senhor, este culto, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que ele possa alcançar vidas, ó Pai, vidas sedentas de te ouvir, aprender, Senhor, da tua palavra e sentir, Senhor, a sua presença aí, ó Pai querido. Fale conosco aqui também, Senhor. Derrama do teu poder, da tua glória sobre nós, ó Pai, sobre os louvores, sobre a palavra que vai ser ministrada. Ó Jesus, fique conosco, ó Pai. É o que nós clamamos, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Ouve conosco esta canção, sinta a presença do Senhor, glorifique, meu irmão, compartilhe conosco. Glória a Deus, aleluia. Oh, o Senhor é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Vem, entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos, para sempre cantaremos. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos, para sempre cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, 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 o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos, para sempre. Hosana.
noivo vem, o noivo vem, Aleluia. o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, oh, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo Aleluia. O Senhor Jesus está aqui, meu irmão. Está aí também no seu lar. Clame a Ele. Ei, Aleluia, Jesus. glória a Deus. Aleluia. Oh, Aleluia. aleluia, Jesus. O Senhor é poderoso. Continue cantando conosco, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Essa Jesus. semana aqui eu recebi uma mensagem do irmão Oswaldo lá de Bauru. Pediu pra gente cantar um louvor também. Acho que não sei se o irmão tá assistindo, mas vamos lá, né? Aleluia. Oh, glorifique, meu irmão. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho, seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. As e este homem
seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer, pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. É o convite que é feito. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor fala conosco realmente, meu irmão. Convido a todos aí, se estiverem com suas Bíblias, que possam abrir no Salmo de número 34. O Senhor está falando conosco, vai continuar falando. Sinta realmente a presença dEle. Salmos de número 34, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Glória a Deus. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos Amém, o Jesus. seu nome. Amém. O 4. Busquei ao Senhor e Ele respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então não há temor que o Senhor não possa mudar, fazer acontecer milagres. Amém? Creia nisso, meu irmão. Os tempos são difíceis, mas o Senhor, como eu disse, estou dizendo nessas lives, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Salvador. Ele cuida de cada um de nós. Amém. Depende só de você, de clamar, Aleluia. dobrar seu joelho e pedir a Ele, que Ele está pronto a te ajudar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Se alguém quiser pedir algum louvor, Amém. pede aí que nós temos, já é transmitido para a gente aqui, a gente canta
expressa toda essa alegria que nós estamos aqui de poder estar participando com os irmãos nessa live, amém? Amém. Glória Jesus. a Deus. Aleluia. Mais um? Mais um, vamos lá. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Cante aí, meu irmão. Glória, glória. Aleluia. Sei que tu estás ao meu lado. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Descansar e confiar. Aleluia. Oh. Pelos vales, bem sem estar sozinho, mas a tua mão me alcançou. No silêncio você me ensinou a seguir em paz, sem duvidar, sem duvidar, sem duvidar. Tudo pode o que crê, não há razão para temer. Se Ele é Deus de palavra, você tem tudo pra vencer. Sei que tu estás ao meu lado, posso descansar e confiar. Pelos vales, bem sei estar sozinho, mas a tua mão me alcançou. Glória. No silêncio você me ensinou, você me ensinou a seguir em paz, sem duvidar, sem duvidar, sem duvidar. Sem duvidar. Tudo pode o que crê, não há razão para temer. Se Ele é Deus, se Ele é Deus de palavra, você tem tudo pra vencer. Tudo pode o que crê, não há razão para temer. Se Ele é Deus, se Ele é Deus de palavra, você tem tudo pra vencer. Tudo pode o
Oh, Você tem tudo pra vencer. clame, meu irmão. Você já é o vencedor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Antes de estarmos convidando o pregador da noite, hoje teremos o evangelista irmão Gilmar Pacanaro, que vai trazer a palavra do Senhor. E complementando aqui, antes de nós estarmos orando, no Salmo 34 mesmo, no versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Então, tenha sua confiança ligada em Jesus. Ele é o nosso controle. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino? Mais uma canção? Amém, Jesus. Foi um pedido, né? Um pedido. Primavera? Enquanto isso, nosso irmão Gilmar já vai estar se preparando. Hoje está sendo bênção, meu irmão. Aleluia. Aqui e aí, no seu lar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ô, Mike. O Senhor é bom demais. Não pare de sonhar, Aleluia. mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho, o seu caminho. Mais uma vez. Não pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho, o seu caminho, o seu caminho. Tua vontade tem que estar nas nuvens, mas dos teus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro deste Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. E um grão de mostarda virá a ser árvore gigante, gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará
pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos estar convidando o nosso irmão evangelista Gilmar, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos estar orando pela vida dele e por todos aí que vão estar recebendo esta palavra, em nome de Jesus, amém. Senhor poderoso, obrigado a Deus pela oportunidade, aleluia, de te louvar, ó Pai. Amém, Senhor. Que os nossos louvores alcancem Glória ao céu. a Deus. Que você que ouviu e cantou conosco sentiu a presença do Senhor. Amém. E agora Aleluia. tem a palavra. Que o Senhor unge o teu vaso, ó Pai. Que tudo que sair da boca dele, Senhor, aleluia, seja, Senhor, dos altos céus, ó Pai. Senhor, obrigado, esteja com o teu vaso, ó Pai. Amém, Jesus. Fortalece, ó Pai, a vida dele, ó Aleluia. Pai. É o que nós clamamos. Glória ao No teu nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma noite de alegria, mais uma noite de um profundo felicidade no nosso coração em poder estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor, falando das grandezas de Deus, falando daquilo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. E eu tenho certeza que no começo do culto até agora, na hora da oração, na hora da leitura da palavra, na hora dos louvores, você sentiu a presença do Senhor Jesus Cristo. E o meu pedido a Deus é que você continue sentindo isso até o final do vídeo, até o final dessa transmissão, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que você possa ser abençoado grandiosamente, que você possa ser inundado pela presença do Senhor Jesus Cristo, que traz paz, que traz alegria ao coração, que traz essa alegria de viver, de servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria expressar aqui a minha alegria e a minha felicidade de poder estar aqui falando da palavra de Deus, falando daquilo que é concernente ao Evangelho de Cristo, aquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra. E eu queria, nessa mensagem, o tema que eu dei nessa mensagem foi como entender esse amor. Como entender esse amor que Deus tem por nós. E eu queria, ao início dessa mensagem, eu queria abrir a palavra do Senhor e aqui ler alguns versículos com você que está nos assistindo, com os irmãos da nossa comunidade, né, Comunidade Evangélica de Várzea Paulista, que se situa na Rua Carioba, número 44, e a todos aqueles que estão assistindo essa live, estão pelo Brasil afora, né, porque nós vemos que veio um pedido de louvor da cidade de Bauru, então vai para a cidade de Bauru também o nosso abraço, a nossa paz do Senhor Jesus para os irmãos de Bauru que estão assistindo essa live, né? A gente conhece, já faz algum tempinho que a gente não vai para lá, não dá um abraço nos irmãos. Agora, com essa pandemia, é difícil dar um abraço, né? Mas que a gente queria estar junto para poder adorar o Senhor Jesus Cristo juntamente com os irmãos. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz em ver que os irmãos de Bauru estão pedindo louvores aqui. Os irmãos aqui da Várzea também, os irmãos aqui da nossa igreja também pedindo os louvores. E que isso tudo realmente seja para edificação da igreja.
seja para edificação da sua alma, seja para edificação do seu ser, seja para edificação da sua família. Amém? Então, glória a Deus. Eu queria abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 18. Livro de João, capítulo 18, versículo 10. Esse versículo, esse texto, né, que nós vamos ler agora, eu acredito, né, do meu fundo do meu coração, que é uma passagem, é um milagre que Deus fez, que Jesus fez quando Ele estava aqui na terra, dos mais impressionantes que existe. É um milagre dos mais poderosos, né? Embora seja para Jesus, né, que fez tantas coisas aqui na terra, seja uma coisa simples que Ele fez, mas os irmãos vão entender por que eu falo isso. Que esse é um dos milagres mais impressionantes que eu já vi na palavra de Deus e que me tocou. Um dia eu estava em casa assistindo o filme do Mel Gibson, né? O filme de Jesus do Mel Gibson, e me chamou a atenção essa passagem quando Jesus estava orando com os seus discípulos. E eu vou ler e os irmãos acompanham essa Bíblia para a gente poder se situar. Evangelho segundo São João, capítulo 18, o verso 10 diz assim. Eu vou ler do começo para dar entendimento na passagem. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. E havia ali um horto, o qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, o que lhe traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte, os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Respondendo-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, pois me buscais a mim. Deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que se tinha dito: dos que me destes, nenhum desses perdi. A partir do versículo 10 é o tema que vai ser comentado, que diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus respondeu e disse-lhe a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei eu do cálice que me deste? Amém? Então, essa passagem aqui, eu queria fazer um paralelo dela também com o livro de Mateus, né? No capítulo 26 de Mateus. Se você tiver sua Bíblia aí também, eu gostaria que você abrisse. E a partir do versículo 51 eu vou ler e você acompanha. Porque são duas maneiras que nos evangelhos que são vistas de maneira diferente. Mas é o mesmo milagre, é a mesma situação. E diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou uma espada e feriu o sumo sacerdote da corte e cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a sua espada, porque a todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Pensas tu que não lhe poderia agora orar ao meu Pai e lhe pedir, e não me daria 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprisse as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? E então Jesus disse à multidão: saísse com espada salteador, espadas de varapau, para me prender? Todos os dias me assentava junto com vós, ensinando no templo, e não me prendestes.
Mas contudo isso aconteceu para que se cumprisse nas Escrituras dos profetas, e todos os seus discípulos deixando-o fugiram e prenderam Jesus. Amém? Então aqui fala da mesma passagem que Jesus, ele na hora de ser preso, ele foi surpreendido pelos soldados que estavam ali para prendê-lo. Só que Pedro, como os irmãos sabem, Pedro era, não sei, como se fala, o temperamento sanguíneo, né? O temperamento sanguíneo de Pedro fez com que ele tomasse uma atitude inesperada. E ele tinha uma espada, essa espada ele desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco, que era o soldado que veio ali para prender a Jesus. E eu acho que é tão interessante essa passagem, essa cura que Jesus fez, porque a Bíblia fala que Jesus pegou a orelha do Malco e colocou no lugar, e curou a orelha de Malco, que tinha sido arrancada, a orelha direita. E eu fiquei pensando, por que essa passagem ela toca tanto no meu coração? Por que ela é tão poderosa? Por que esse milagre é tão poderoso, tão grandioso que Jesus fez ao curar esse servo? Ao curar esse soldado que veio para prender Jesus. Para a gente entender realmente o que estava acontecendo ali, é necessário a gente ler alguns textos da Bíblia e a gente entender a situação que Jesus estava ali sofrendo naquele momento, e entender um pouco da história, do que aconteceu até Jesus chegar naquele momento onde ele ia ser preso. E para a gente poder entender melhor, eu também separei alguns textos aqui, alguns versículos, que o primeiro texto que eu queria ler com a igreja se encontra lá em Mateus capítulo 2, versículo 16. Mateus capítulo 2, verso 16. A gente vai ler esses versículos e a gente vai entender um pouco do por que eu coloquei o tema dessa mensagem, como eu vou entender esse amor. Então lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó. Mateus 2, capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Esse texto aqui, ele fala quando Jesus nasceu, os reis magos eles foram até Jesus, eles queriam conhecer o rei dos judeus, eles queriam conhecer o rei que tinha nascido, porque eles foram alertados, né? Conhecendo a palavra, eles foram alertados que o rei nasceria, e eles foram até guiados por uma estrela, até chegar em Belém, até onde Jesus nasceu, naquela estrebaria. E Herodes, sabendo que eles estavam na cidade, eles foram até cidades, foram até Herodes, e falaram o que estava acontecendo. Herodes, ele ficou preocupado, porque um rei estava para nascer. E depois que Jesus nasceu, os magos foram embora, porque Herodes tinha falado para eles: olha, quando vocês encontrarem o mestre, quando vocês encontrarem esse rei dos judeus, venham até mim, porque eu também quero ir adorá-lo. Só que os magos, eles foram alertados pelos anjos que não era para ele fazer isso, que era para eles pegarem outro caminho para ir embora, não era para ele passar pela cidade onde Herodes era o rei, porque Herodes tinha o intuito de matar o rei. Aí o que aconteceu? Como os magos, eles saíram, eles não foram para o lugar onde Herodes queria que eles passassem, para informar onde estava o rei. Herodes ficou tão furioso, que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo daquela região, para que, com essa atitude, ele achava que estaria matando o rei dos judeus, ele estaria matando o Messias. Só que a palavra também diz que José e Maria foram alertados para sair dali e ir para o Egito. Então ele não conseguiu esse intuito de matar
o rei dos judeus, mas o texto mostra que até no nascimento de Jesus, ele foi perseguido. Até no nascimento, as pessoas queriam matá-lo, as pessoas queriam interromper essa obra maravilhosa que ele tinha para fazer. Então eu queria que você prestasse atenção muito nessa mensagem, para você entender um pouco de como que é o amor de Deus, para você entender um pouco de como que esse amor, ele transforma as nossas vidas. Jesus, quando ele nasceu, desde o seu nascimento até a sua morte, ele foi perseguido. Herodes queria matar Jesus, mandou matar as crianças da cidade, 2 anos para baixo. Então Jesus teve que, a sua mãe e o seu pai, né? Jesus era criancinha, não entendia, não sabia nada disso, tinha acabado de nascer. A sua mãe e seu pai tiveram que fugir para o Egito. O outro texto que eu queria comentar também com os irmãos se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 14. O mesmo livro, Mateus, capítulo 12, verso 14. Eu vou ler e você acompanha a sua Bíblia. Fica com a Bíblia bem abertinha hoje, que tem bastante texto para ler, amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 12, verso 14 diz assim: E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão, e a todos curou. Esse versículo aqui fala que Jesus ele curou um homem no sábado, ele tinha a sua mão mirrada, e ele curou esse homem no sábado. Aí os saduceus, os fariseus, eles questionaram Jesus dessa cura, porque não podia se curar, não podia fazer nada no sábado. E aí eles interrogaram Jesus a respeito disso. Por que Jesus estava fazendo isso no sábado? Por que Jesus tinha feito essa cura no sábado? E eles discutiram, eles debateram a respeito do propósito de Jesus estar ali, do propósito de Jesus fazer esses milagres, do propósito de Jesus chamar as pessoas para o arrependimento, para a salvação, para a conversão dos seus maus caminhos. Eles questionaram Jesus porque eles não acreditavam. A visão que eles tinham, dos religiosos que tinham naquela época de Jesus, é que ele era um filho bastardo, que ele tinha nascido de uma mulher que não tinha tido contato com um homem, e que na visão deles ele era bastardo. Mas pela história a gente sabe muito bem que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele entrou em Maria e Maria concebeu do Espírito Santo aquela criança que foi chamado o rei dos judeus para salvar o ser humano. Então eles questionaram Jesus debateu com eles, e nesse debate surgiu essa ira, surgiu esse ódio, surgiu essa raiva, de querer pegar Jesus e querer deliberadamente intentar alguma coisa para poder matá-lo. Você consegue enxergar agora essa situação? Jesus vindo ao mundo em forma humana, o rei dos judeus, o Senhor dos senhores, estando na terra, sendo debatido com o seu próprio povo, porque os saduceus, os fariseus, os estudiosos daquela época, eles eram o povo de Jesus, eles eram o povo judeu. Foi por eles que Jesus veio à terra. Eles eram o povo escolhido, desde quando Moisés tirou o povo do Egito, tudo, eles eram o povo escolhido, o povo hebreu, e chamado judeus hoje em dia. E eles eram contra queriam matar Jesus de qualquer jeito. E nessa passagem, expressa bem, Jesus curou um homem no sábado, e pela lei não podia ser feito nada de sábado. Mas eles questionaram, eles falaram, não, você não podia fazer isso no sábado. E ele disse até que se um desses homens que estivesse questionando Jesus, se das suas ovelhas estivesse no pasto e caísse dentro de um buraco, eles não iam lá tirar as ovelhas, mesmo sendo no sábado? E como ele não poderia fazer um milagre no sábado? Essas palavras enfureceram os judeus, essas palavras enfureceram os estudiosos da época da Bíblia. Essas palavras enfureceram os homens que eram religiosos naquela época, que acreditavam somente
acreditavam na palavra, mas que o Messias ia vir de uma maneira diferente. Ele não ia vir assim, nascer numa estrebaria, num lugar simples. Ele ia nascer num trono, num palácio muito poderoso, num palácio muito grande, um palácio muito bonito, envolto nos melhores panos, como um rei realmente deveria nascer. E eles pensavam dessa forma. Eles não aceitavam aquele jovem, eles não aceitavam aquela criança que nasceu na estrebaria, que se tornou um homem e começou a pregar o evangelho. Eles não aceitavam, e eles deliberadamente queriam matá-lo. O outro texto que eu queria ler, para a gente poder comentar, para você poder entender como que funciona esse amor de Deus. Ele está escrito lá em Lucas capítulo 4. Evangelho segundo São Lucas capítulo 4. Evangelho segundo São Lucas capítulo 4. Eu vou ler do versículo 16 em diante. E você acompanha na sua Bíblia. Diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, e segundo era costume na sinagoga, levantou-se a ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. E cerrando o livro, tomando para dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam sobre ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e maravilhavam das suas palavras, e saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida. Me direis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvirmos ter sido feito em Cafarnaum. E disse-lhe: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem reconhecido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam na terra de Israel, no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga ouviram essas coisas e se encheram de ira. Olha que interessante, irmão. Jesus estava falando da palavra de Deus, Jesus estava falando do livro do profeta Elias, aonde foi lido, e falando da viúva de Serepta, que ela foi abençoada por Elias, de Naamã, que ouviu de Eliseu para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele ficaria sarado da sua lepra, e aconteceu, ele realmente foi curado. O versículo 28, e todos na sinagoga ouviram essas coisas e se encheram de ira, e levantaram-se e expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, aonde que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Jesus, dentro da sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías, que falava que sobre ele estava o Espírito Santo, que ele tinha sido ungido para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para trazer a salvação ao povo de Israel. Só que os religiosos da época, como eu já falei, né, o povo do judeu da época, eles se enfureceram com essa palavra. Amém, irmãos? Teve um probleminha aqui, a gente já volta uns minutinhos, tá bom? Tá filmando ainda? A gente está testando aqui, irmãos, um suporte novo do celular, e ele
ele é de pressão, né? Então ele é colocado de pressão no acrílico. E eu acho que essa pressão ela perdeu e o celular ele caiu, né? Mas já foi colocado no lugar de novo e vamos continuar com a mensagem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas nós estamos em teste aqui, a gente como a gente sempre fala, a gente é novo nesse intuito aí de fazer live, de transmitir, né? Porque com essa pandemia aí pegou a gente de surpresa. A gente não esperava ter que fazer assim. Então, nós estamos fazendo essa live agora. E esse teste que foi feito agora, aconteceu esse probleminha aí. Mas a gente vai continuar na palavra aqui, continuando essa mensagem para você entender, para você compreender mais desse amor que Deus tem por nós. Amém? Então, como eu vinha falando aqui, Jesus pegou o livro de Isaías lá na sinagoga, né? Num sábado ele pegou o livro para ler. Foi incumbido dele fazer a leitura e ele pegou o livro e falou a respeito de tudo que Isaías falou a respeito do Messias, o que o Messias devia fazer. Então ele falou a respeito de trazer a cura aos enfermos, né? Trazer a libertação aos cativos, né? Libertar dos demônios os oprimidos. E isso enfureceu muito aqueles que estavam à frente da sinagoga, né, os anciões daquela época lá, aqueles que conheciam, que estudavam a letra, os levitas, os escribas, os fariseus, né, aqueles que conheciam as letras daquela época, conheciam, estudavam a palavra. Isso enfureceu eles. Que como já foi lido aqui, que eles pegaram Jesus, eles queriam levar Jesus para um alto monte, onde a cidade era edificada, para daquele alto monte, eles jogarem Jesus de lá de cima. Entenda, irmão, entenda, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, na realidade, os seus irmãos, os seus patriotas, as pessoas da sua religião, queriam pegar Jesus e queriam jogar Jesus de cima de um precipício para poder matar Jesus. Para poder acabar com aquela história logo, para poder fazer com que a obra que ele veio para fazer não se cumprisse. Eles queriam tirar esse intuito de Jesus, e queriam até levar Jesus à morte. Só que o versículo O versículo último que foi lido, fala que Jesus ele foi retirado. Ele saiu daquele lugar lá porque o intuito deles era levar Jesus para um alto monte e jogar ele de lá de cima. Matar Jesus, acabar com a sua vida. Então, irmãos, por isso que eu falei que no começo da mensagem, que a gente tem que entender esse amor, que a gente tem que entender esse tão grande amor que Deus tem por nós. Porque a palavra diz assim, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu falei que essa cura que Jesus fez de Malco, que era um soldado ordenado pelos anciões da sinagoga para poder prender Jesus, porque eles fizeram macumunavam entre si para poder achar alguma coisa para poder condenar Jesus, e eles foram até lá para prender Jesus. Nós sabemos a história, nós sabemos que tudo isso tinha que se cumprir para acontecer realmente aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário por nós. Mas nesse momento, no momento de aflição, no momento de luta, no momento que as pessoas estavam procurando Jesus para prender Jesus, ele estava orando com seus discípulos, eles foram para aquele lugar para orar, e Judas chegou com aqueles soldados para prender Jesus. Olha que interessante, irmãos, eles estavam para buscar Jesus, para prender ele. Mesmo naquela, né, como se fala hoje em dia, mesmo naquela movuca toda,
mesmo naquela bagunça toda, mesmo aquela opressão que havia naquela hora lá dos soldados vir até Jesus para prendê-lo, mesmo assim, um homem foi decepado a sua orelha. Mesmo assim, com toda essa opressão, Jesus pegou a orelha daquele soldado e Jesus curou ele na mesma hora. Olha que maravilha! Por isso que eu falo, irmãos, que no meu ponto de vista, né, os irmãos têm os seus e eu tenho o meu. No meu ponto de vista, foi um dos momentos um dos milagres mais maravilhosos que Jesus operou. Porque a situação não era boa. A situação que eles estavam enfrentando não era como aconteceu lá em Jerusalém, quando Jesus entrou dentro de Jerusalém e jogaram até folhas para Jesus passar com o seu jumentinho, dizendo: Hosana, o rei está vindo, o rei chegou. Não era uma situação dessa, uma situação de opressão, uma situação de violência ao extremo. Eles pegaram Jesus, prenderam Jesus. Judas entregou Jesus com um beijo. E mesmo nessa opressão, Pedro tirou a sua espada, cortou a orelha do soldado, e Jesus foi lá e falou para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu mandava o meu pai agora, eu pedia para o meu pai agora, ele mandaria 16 legiões de anjos para me defender. Eu estava estudando a Bíblia, irmãos, a palavra, e a respeito de anjos que lutaram pelo povo de Israel. E eu achei lá em Isaías capítulo 37, eu não vou ler agora porque vai demorar muito e o tempo está passando. Isaías capítulo 37 fala do rei Ezequias, que ele foi afrontado pelo rei da Síria. O rei da Síria mandou uma carta para ele dizendo: ó, nós vamos destruir tudo, nós vamos saquear a cidade que vocês moram, nós vamos trazer todo mundo preso, nós vamos acabar com tudo, roubar todas as coisas de precioso que vocês têm, nós vamos acabar com tudo isso. O rei da Síria mandou essa carta para o rei Ezequias, e o rei Ezequias entrou em desespero. E o que veio na cabeça dele na hora que ele entrou em desespero? Não, vou procurar o homem de Deus. E aí ele foi e mandou os seus mensageiros ir até Elias, ir até Isaías e falar para Isaías o que tinha acontecido. Levaram até a carta. Isaías falou para ele: ó, fica tranquilo, porque o Deus vai operar nessa dificuldade. No capítulo 37 de Isaías, né, os irmãos depois leem lá, vai falar que o anjo do Senhor desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil pessoas. Somente fazendo um paralelo lá desses dois textos, do texto que Jesus fala que Deus enviaria 16 legiões de anjos, com um paralelo com essa passagem de Isaías, um anjo só matou 185 mil pessoas no arraial dos assírios. Imagine quanto estrago faria 16 legiões. Aí Jesus falou para Pedro: guarda a tua espada, porque aquele que mata, aquele que vive pela espada, morre pela espada também. E na mesma hora ele curou Malco e curou a sua orelha e fez aquele milagre maravilhoso. Numa hora de aflição, numa hora de dificuldade, numa hora de violência total, Jesus estava sendo preso. E não é pouca coisa não, porque Jesus estava sendo preso para ser levado até os anciões, né, os escribas, os fariseus, os estudiosos, os líderes daquela região. Estava sendo conduzido para o quê? Para eles poderem acusar Jesus e poder matar Jesus. Então quer dizer, Jesus já sabia o que ia acontecer. A palavra diz também que um pouco antes de acontecer esse episódio de Jesus ter sido preso, ele suou gotas de sangue, porque ele sabia o que ia atravessar na mão dos anciões da sinagoga, na mão dos anciões do seu povo, das pessoas que tinham como obrigação cumprir a palavra de Deus, cumprir a lei. Jesus sabia que ele ia ter que morrer. E naquela hora, mesmo naquela dificuldade, mesmo naquela violência toda, mesmo naquela muvuca, mesmo as pessoas ali se degradando, mesmo Pedro cortando a orelha do soldado, Jesus teve a capacidade,
teve a sabedoria de poder curar aquele homem que a orelha tinha sido cortada. Então, eu queria ler essas mensagens, essas palavras aqui, eu queria ler esses textos com os irmãos, para poder esclarecer, para poder a gente entender um pouquinho do que era. Jesus desde quando ele nasceu, ser perseguido. Desde quando ele nasceu, as pessoas queriam matar Jesus, Herodes queria matar, porque era uma ameaça para ele, para o reinado dele. Depois Jesus foi inquirido por ter curado um homem no sábado, e as pessoas ficaram tão irados que queriam matar Jesus. Depois Jesus estava lendo o texto que foi lhe dado lá em Isaías, ele abriu, e os anciões queriam pegar Jesus e queriam levar até o cume de uma montanha para jogar Jesus. Olha que coisa, que ira é essa, que ódio era esse. Queriam matar Jesus porque Jesus estava falando da palavra de Deus, estava falando do que era verdadeiro. Mesmo assim, mesmo perseguido, mesmo muitas vezes humilhado, mesmo muitas vezes rejeitado pelo seu povo, o Senhor pegou a orelha daquele soldado e colocou no lugar, curou ele na mesma hora, daquela dificuldade, daquela violência. Então é isso que eu queria que você entendesse, um pouco a respeito do que é o amor de Deus. Agora, para encerrar, eu queria ler com a igreja, com aqueles que estiverem assistindo a live. Para encerrar, eu queria ler capítulo 8 de João, Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 51. Evangelho de João 8, 51. Se você tiver a sua Bíblia aí, você acompanha, porque esse texto é muito lindo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Diz assim, Jesus falando: em verdade eu vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ainda nesse mesmo livro, capítulo 11, desse mesmo livro, versículo 26 diz assim: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Esse último versículo que foi lido, Jesus fala quando ele é interrogado a respeito de Lázaro, né? Os irmãos conhecem a história. E ele fala assim, que aquele que vive e crê nele nunca morrerá. E em João capítulo 8, versículo 51, fala que aquele que crê na palavra do Senhor nunca morrerá. Para a gente entender esse amor, para a gente entender aquilo que Deus quer para nossas vidas, a gente tem que entender também o seguinte, que nós somos criados por Deus. O ser humano foi criado por Deus, foi colocado no Jardim do Éden. Só que no Jardim do Éden mesmo, ele perdeu a salvação porque ele desobedeceu. E quando ele desobedeceu, a morte veio sobre o ser humano. E até os dias de hoje, aqueles que não acreditam no Senhor, aqueles que continuam andando longe de Deus, eles têm esse mal, esse medo da morte. Só que como nós lemos aqui, Jesus veio para restaurar tudo isso. Jesus foi preso, Jesus foi levado até a sinagoga, até os anciões. Jesus foi levado até Herodes, até Pilatos. Pilatos lavou a sua mão e não condenou Jesus, mas o povo queria que Jesus fosse crucificado. E Jesus foi crucificado para salvar a mim e a sua vida. Jesus foi sacrificado para nos curar, para nos dar a vida eterna. E a gente
a gente, para entender esse amor, irmãos, é só vivendo o dia a dia da nossa vida com Jesus. Um homem que foi perseguido, um homem que foi humilhado, um homem que foi rejeitado pelo seu povo, fazer tudo o que ele fez, fazer todas as maravilhas que ele fez, curar aquele homem na hora de uma dificuldade muito grande. Só o amor de Deus por nós pode fazer isso. Só o amor de Deus por nós pode restaurar a sua vida. Só o amor de Deus por nós pode te dar a salvação, pode fazer de você uma pessoa feliz, pode fazer você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que vive de bem com a vida. Só o amor de Deus pode fazer isso por nós. E foi isso que Jesus veio e fez por nós na cruz do Calvário. Quando ele verteu o seu sangue, quando ele morreu na cruz, e por nós ele verteu o seu sangue para nos dar o direito à vida eterna. E ele mesmo falou que aquele que crê nele não verá a morte. Por quê? Porque a morte não é você fechar os olhos para esse mundo. A morte não é você, materialmente falando, o seu corpo parar de respirar e seu coração parar de bater e as veias do sangue parar de circular. Não é isso. A morte para nós que somos evangélicos, para nós que somos cristãos, para nós que aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, a morte é separação de Deus. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. E hoje aqueles que são restituídos, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, aqueles que se convertem ao Senhor, aqueles que aceitam o Evangelho, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eles são vivos, vão viver eternamente. Por isso que Jesus falou que aquele que crê na sua palavra e cumpre a sua palavra, não morrerá mais. E ele falou também para Marta, irmã de Lázaro, que aquele que vive e crê nele não morrerá. Então você tem a oportunidade hoje de aceitar a vida na sua vida. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que tem Jesus tem a vida. Aquele que tem Jesus não vai mais passar pela morte. A morte já não tem mais poder sobre nós que somos cristãos, sobre nós que temos Jesus como nosso Salvador. Então eu queria dizer para você, essa noite, que a vida está batendo na sua porta hoje. Que você deve aceitar Jesus, você deve se converter, você deve caminhar com Cristo. Você deve ter uma vida prazerosa na presença de Deus. Uma vida de prazer na presença do Senhor Jesus Cristo. Como eu fui falado, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. O irmão Roberto fala, Jesus é sensacional. E ele é mesmo. Jesus curou aquele homem que tinha a sua orelha cortada. E ele pode fazer coisas grandiosas na sua vida. Aceite esse Senhor, aceite Jesus, ande com Ele, invista nele, que eu tenho certeza absoluta que Ele não vai te decepcionar. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar para a igreja. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, que o amor de Cristo esteja envolvido na sua vida, que você possa se entregar para Ele totalmente, poderosamente, para que Ele faça coisas maravilhosas na sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar os irmãos aqui agora para louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O convite foi feito. Basta você aceitar que o Senhor Jesus entra na sua vida hoje ainda. Amém. Palavra maravilhosa. Que você possa estar meditando nesta palavra, nesta semana, e confiando. Jesus é a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar louvando, que você possa estar cantando conosco aí, e continue sentindo a presença do Senhor na sua vida. Ele é poderoso, Ele faz acontecer milagres. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, papai. Glória, glória. Aleluia, Jesus.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-los e nem merecê-los, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se
e ousado amor de Deus. Aleluia. O amor de Deus é infinito, né, meu irmão? Nós vamos estar louvando o último hino, que você possa aí estar meditando e cantando conosco e sentindo a presença do Senhor, porque Ele é bom demais, Ele é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Aleluia. Estou a morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Ei. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Ei, ei. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama, teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Ei. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Eu dependo
na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Sem exceção, nós temos a agradecer a todos que esteve conosco nesta noite. Nosso muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Que tenha uma noite de domingo tranquila, Amém. abençoada por Deus, e uma semana repleta de bênçãos na vida de cada um. Nosso irmão Guilherme vai estar orando, encerrando este culto. Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, muito Aleluia. obrigado por mais este momento, Senhor Jesus, por esta noite que o Senhor concedeu a cada um de nós, estarmos aqui, Senhor, saudáveis, Senhor Jesus, prontos para louvar o seu nome. Obrigado por cada irmão que participou deste culto, que não simplesmente assistiu, mas que convidou o Senhor Jesus Cristo para fazer morada, para participar juntamente conosco também. Que todos os irmãos que estiverem assistindo, que a sua paz possa ser, Senhor Jesus, estendida para os lares, que o seu amor, como foi pregado aqui, que possa ser ampliado, multiplicado na vida de cada irmão, Senhor Jesus, na vida de cada visitante, Aleluia. na vida de cada pessoa que assistiu. Glória a E que, Deus. Senhor Jesus, o seu Espírito, que a sua presença possa se fazer, Senhor Jesus, dentro de cada coração, dentro de cada lar, Senhor Jesus. Que nada possa, Senhor Jesus, tirar a nossa fé, Senhor Jesus, que nada possa, Senhor Jesus, tirar a nossa vontade de pregar o seu nome, de falar a sua palavra. Que nenhum mal, que nenhuma praga possa, Senhor Jesus, nos impedir de louvar o seu nome, como nós estamos aqui ainda em meio a este momento dificultoso, mas com tudo isso estamos ainda fazendo a nossa Aleluia. parte, que é louvar o seu nome, Senhor Jesus, engrandecer Glória a o seu Deus. nome, que é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Muito obrigado, esteja com cada um que está assistindo neste momento, que abençoe, Senhor Jesus, a semana de cada um, aqueles que vão para o seu trabalho, aqueles que ainda estão trabalhando, aqueles que vão, Senhor Jesus, fazer alguma coisa, mas que o Senhor esteja sempre à frente, guiando, Senhor Jesus, os passos para que nós não possamos tropeçar em pedra alguma. Muito obrigado. Que a sua paz, que o seu amor, Senhor Jesus, que a sua comunhão esteja com todos nós, e que para encerrar este culto, todos nós que estamos aqui e vocês que estão em seus lares, digam juntos: Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais.